Boa noite, amigos do KSSF. Boa noite àqueles que nos ouvem. Já ouvi aí o raio. Então, que nós possamos dar seguimento ao estudo do livro dos médiuns. E este é o capítulo 2, que é intitulado O Maravilhoso e o Sobrenatural. E, inicialmente, nós refletimos qual foi o pensamento de Kardec quando ele trouxe esse título, né? O Maravilhoso e o Sobrenatural. E é justamente nessa reflexão que nós vamos estar seguindo para poder estarmos estudando um pouco mais em relação ao livro dos médiuns. E como objetivo deste capítulo, na verdade, Kardec ele quis analisar esses aspectos místicos que envolvia a mediunidade. Porque antes de Kardec, é interessante que nós pensemos de que já existiam os fenômenos mediúnicos. Kardec, quando chegou, ele veio de fato estudar. É por isso que a doutrina espírita ela é ciência, porque ela pega os fatos, analisa, comprova, que é justamente a que a ciência está destinada. Então, antes de Kardec estudar esses fenômenos, eles não deixaram de existir. Os fenômenos aconteciam, então, esses fenômenos eles eram tidos como sobrenaturais. O que é sobrenatural? Aquilo que não é natural, que não é comum, que não costuma acontecer. E aí Kardec, diante dos fatos, ele começou a estudar. E ele começou a estudar a partir das mesas girantes, onde as pessoas comentavam, à época, que as mesas suspendiam por uma ação da gravidade, ao que Kardec trouxe o contraponto, que era necessário a inteligência para poder fazer com que aquela mesa ela ficasse suspensa no ar. E qual era a explicação? Qual foi a explicação que Kardec trouxe em relação a isso? Que existia nesta inteligência, captando do fluido cósmico universal, para que ela pudesse, a inteligência ela segurasse pelo fluido cósmico a sustentação da mesa no ar. Então, isso não queria dizer, Kardec não queria ir de encontro às leis da gravidade, mas ele afirmava a presença de uma inteligência. Mas quem era essa inteligência se não estava ali presente a inteligência? Aí é o que nós puxamos do primeiro capítulo, a espíritos. Então, Kardec veio paulatinamente mostrando a existência dos espíritos através destes fenômenos. E quando nós vamos ao longo da história, em cada povo se cultuava um Deus, e esse Deus era aquele que comandava. Então, como nós acreditamos na existência de um Deus único, para essas civilizações no passado, cada uma tinha a sua referência ao seu Deus, àquele Deus que estaria intermediando para as ocorrências, para este contato que se estabelecia com o sobrenatural. Então, na análise que Kardec fazia para poder escrever este capítulo, ele trouxe que
a existência dos espíritos para aquela época era algo de sobrenatural. Então, existiam aquelas pessoas que não acreditavam e que contestavam as afirmações de Kardec. E aí Kardec dizia: para se contestar, é preciso que se apresente argumentos sólidos, consistentes. Se não há argumentos, aquilo que eu apresento como fatos e argumentações é de fato o que está acontecendo. Então, muitos não acreditavam, mas não apresentavam a fundamentação para que aquilo não existisse. Aí, a doutrina espírita vem colocar na realidade, tirando a ideia do fantástico, porque é Kardec que vem, através dos seus escritos, mostrar a existência do espírito. Nós sabemos que a época de Jesus, ele já mantinha essa conexão com o Pai, ele já trazia essa questão, né, dos fenômenos mediúnicos através da cura, mas é a doutrina espírita que vem apresentar a existência do espírito através desses estudos que se iniciou com Allan Kardec e que depois deu seguimento com Leon Denis, porque o próprio Leon Denis, né, o seguidor de Allan Kardec, que também trazia a filosofia, a ciência, ele era bastante filosófico e também já afirmava, já trazia a existência dos espíritos como algo que realmente fazia parte desse contexto. Algum questionamento? Márcio coloca: por que Saulo de Tarso, em Paulo e Estevão, não aceitava, baseado nas leis mosaicas, os fenômenos mediúnicos da Igreja do Caminho? Você próprio já traz, Márcio, nesse seu questionamento, a resposta. Essa não aceitação era de fato porque a lei de Moisés, que era fervorosamente defendida por Saulo de Tarso, não trazia a existência do espírito, esses fenômenos mediúnicos. Quando Saulo tem o contato com Jesus, à estrada de Damasco, que ele vê aquela luminosidade, então cai por terra toda a sua crença, porque não podemos desconsiderar a fidelidade de Saulo de Tarso à lei de Moisés. Ele defendia esta lei e quando ele teve o contato com Jesus, então essa mudança ela reside exatamente no aspecto daquela visão. Então, a partir dessa visão, ele compreende que nós não somos somente este mundo. E a partir daí, ele também vai estabelecendo os contatos. Então, quando você pergunta isso, Márcio, nós sabemos que muitos outros, na atualidade, também não trazem essa crença. E a depender da religião que segue, as religiões, determinadas religiões, não têm a crença na imortalidade da alma, que é a existência do espírito, que nós não estamos somente nessa vida, e isso ele vai seguir porque é aquilo que ele é apresentado que demonstra, através daquilo que ele segue, essa não existência. E aí a gente vai no contraponto de Kardec, que ele traz no capítulo 1, ele reforça isso no capítulo 2, que não se apresentam argumentos consistentes para que a gente não acredite na existência do espírito. E aí, quando ele traz essa questão das mesas girantes, ele também coloca que os balões eles ficam no ar pela presença do oxigênio, ou seja,
existe de fato essa lei da gravidade, mas há algo superior que nós não podemos desconsiderar. Então, neste capítulo 2, Kardec, ele dá continuidade às suas argumentações, querendo demonstrar, através das experiências, da sua vivência, de que, de fato, há uma força inteligente que vai estar se traduzindo nas manifestações e que, àquela época, era maravilhoso e sobrenatural, porque, de fato, não era comum. Então, o sobrenatural é justamente aquilo que não acontecia, de fato, com frequência, e que as pessoas achavam que eram fenômenos mirabolantes, que eram crendices, que era misticismo. Então, tudo isso ele vai, ao longo da escrita do Livro dos Médiuns, trazendo a questão, inclusive, da mediunidade, porque ele aborda neste capítulo a respeito da escrita direta como sendo talvez o fenômeno mais inteligente em termos de mediunidade, porque o que é a escrita direta? Quando há a movimentação do lápis, da caneta no papel, sem a mão do médium. Então, se utiliza, né, é preciso que haja o fluido animalizado, que é canalizado por essa energia cósmica. Mas nesse capítulo, Kardec também vai trazer a questão da evolução. O que Kardec vem mostrando? Que neste planeta, aí nós vamos refletir em cima do que nós estamos vivendo, planeta de provas e expiações, que caminha para a regeneração. Então, neste planeta, como em outras esferas que existem vida, nós estamos, cada um, em seu degrau de evolução, em seu patamar. Nós estamos situados, e é justamente essas diferenças de graus de evolução que nos fazem conviver na sociedade e melhorar, renovar, estar trabalhando as suas animosidades, aparando as suas arestas, e aí ele, de alguma forma, apresenta que isso é um processo individual. E aí vamos pensar, entendemos que o processo evolutivo ele acontece de maneira individual, porque, vejam só, quando nós nos colocamos a refletir no contexto da nossa família, vamos pensar agora, cada um pensando na sua família. Se você mora só, você tem pessoas da família que moram em outro lugar. Então, vamos pensar nesse contexto. Quando nós pensamos nisso, já conseguimos perceber este grau de evolução de um em relação ao outro. Aquele que já é mais amadurecido, aquele que já é mais consciente, aquele que ainda se apresenta mais na direção do começo do que do destino. Então, isso Kardec vem apresentando ao longo do Livro dos Médiuns. É por isso que nós sempre reiteramos a importância de estar fazendo esta leitura e, paralela a ela, estarmos também avançando na leitura de O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro. Nós temos o Livro dos Médiuns já em 1861, quando o Livro dos Espíritos foi em 1857, ou seja, 4 anos depois. Então, o Livro dos Espíritos ele precede com perguntas e respostas que vão clareando informações que são trazidas por Kardec e pelos espíritos na codificação. Então, essa questão do processo evolutivo é algo que nós vamos também aprendendo
A evolução ela faz parte dos princípios básicos da doutrina espírita, a lei de causa e efeito e evolução, onde nós compreendemos que na nossa caminhada, tudo quanto nós fazemos, as nossas ações, elas vão estar gerando uma colheita que pode ser na presente existência ou ser em existências sucessivas. Porque, digamos, se nós cometemos um equívoco, e foi um equívoco, digamos assim, mais grave, nós precisamos ter consciência da gravidade daquele equívoco cometido para poder sanar perante o tribunal divino. Então, é justamente nesse processo que é individual que nós vamos estar nos situando no contexto da família, no contexto do trabalho, no contexto da casa espírita, em diferentes patamares de amadurecimento. E nisso nós precisamos estar atentos a este movimento, porque na medida que nós vamos avançando, isso significa que a moral, que é a regra do bem proceder, também vai avançando. E cada um de nós, no exercício da mediunidade, nós precisamos estar investindo neste aspecto moral, nesta regra do bem proceder, conforme definido em O Livro dos Espíritos. Eu vou e volto com essa definição, que é discernir o bem do mal. E isso, quando nós tivermos dúvidas, a recomendação de colocar como se o outro estivesse praticando aquela ação em relação a mim, como eu faria a minha avaliação, lembrando que na questão da justiça, nós precisamos ter o mesmo parâmetro de avaliação. Porque quando nós cometemos os nossos equívocos, isso está dentro do processo evolutivo individual, nós queremos que no julgamento, esse julgamento ele seja mais brando em relação a nós. E porque em relação ao outro nós somos mais severos, nós somos aquele tipo de juiz que não queremos deixar passar nada em relação ao julgamento do outro, principalmente se aquele outro me feriu alguém da minha família. Quando nós falamos de ferir, não somente de ordem física, mas em relação a outros aspectos. Então, Kardec vem claramente neste capítulo mostrando este situar do patamar evolutivo onde nós estamos na atualidade, onde ele estava há aquele tempo tentando mostrar esses fatos. E por que ele tentava mostrar isso? Exatamente para que nós pudéssemos tomar consciência dos propósitos da vida e tentando aos poucos burilar as nossas dificuldades, as nossas mazelas, que o processo da reencarnação nos oferece esta oportunidade de renovação. Então, cabe a cada um de nós estar fazendo este movimento no cotidiano para que possamos melhorar a nossa condição e, assim, compreender o propósito da alma encarnada na presente existência. Pode passar, Lina. Kardec vem mostrando a existência do espírito, a sua sobrevivência, a imortalidade. Então, são conteúdos que nós podemos afirmar serem da doutrina espírita. Existência, o espírito existe, e ele mostrava, enfim, os fatos da existência do espírito, sempre apontando a uma força inteligente não visível que está no comando dos fatos que nós estamos observando. E aí, quando nós voltamos ao século XIX, época em que viveu Kardec,
que estudou esses fenômenos com afinco. Noites e noites de trabalho, das comunicações, daquilo que ouvia, do que ele redigia, e observamos esse tipo de linguagem rebuscada com a retórica para poder trazer para nós. Olhe, nós estamos no século XXI, 2 séculos praticamente, né? Já em que existem pessoas que ainda não acreditam na existência do espírito. Quando se fala em existência, podemos pensar: para estes seres que não acreditam, o que será que eles pensam de pessoas que nascem, por exemplo, cegas, com paralisias, ou que nascem perfeitamente normais e, com o passar do tempo, desenvolve algum tipo de anormalidade? Então, será que essas pessoas, elas pensam que a vida, ela reside somente nesta experiência, que após a morte acabou? Então, aquele que é cego, talvez como alguns dizem, né, é um castigo para os pais que recebe aquele filho que é cego. Mas se nós vamos aprofundar, né, nós vamos estar tendo a certeza de que aquele corpo que se apresenta com alguma dificuldade, com alguma deficiência, está naquela condição porque algo aconteceu, ou seja, se algo aconteceu, significa que existe e sobrevive o espírito às experiências quando mergulha no corpo. Então, nada disso, nada tem de maravilhoso e sobrenatural. Pode passar, Lina. E aí ele vem trazendo a questão do pensamento, que é algo que nós precisamos também pensar no padrão de pensamento que estamos em nosso dia a dia formulando, alimentando, tentando se afastar daqueles pensamentos que não vão colaborar no processo. E Kardec afirma, neste capítulo, que o pensamento é um atributo do espírito. E aí volta ele para essas questões onde ele aponta a existência dessa força inteligente que não está ali em corpo, não está materializado. Então, ele vai afirmar que é o espírito, é esta força que está atuando para a existência daquelas manifestações. Então, este espírito, ele tem capacidade de atuar sobre a matéria, e aí os fenômenos que naquela época eles existiam quando nós pensamos, cadeiras que se elevam. Por que isso acontecer hoje? Não acontece. Mas lá atrás, esses fenômenos eram comuns e estavam acontecendo exatamente para poder levar ao estudo e, nesse estudo, se compreender que é uma força que está além daquela força do corpo físico. Então, este pensamento, que é a sede no espírito, aquilo que nós pensamos, então, o espírito pensa, este pensamento ele é comunicado para o corpo físico através do corpo espiritual. Então, é o perispírito que nos serve de intermediário para que nós possamos traduzir em ideias, em ações, aquilo que veio do espírito. O contrário também acontece. Eu vou estar
comunicando através das minhas ações ao espírito aquilo que eu vou estar executando. Então, se a sede do pensamento é do espírito, é no espírito, nós precisamos estar trabalhando com afinco para o padrão de pensamento que nós alimentamos em nosso cotidiano. Alguma pergunta? Lene traz. Essas pessoas que não acreditam na imortalidade da alma já teve algum sinal com certeza. Eu conheço muita gente assim, mas que já está falando do assunto que antes nem falavam. Muito bom, graças a Deus. Lene, é importante para essas pessoas descrentes nós não insistirmos para que elas creiam. É claro que na oportunidade do diálogo nós vamos estar falando como as pessoas falam conosco daquilo que elas acreditam. Agora, quando a gente vai àquela pergunta que Márcio trouxe no início, onde Saulo de Tarso ele seguia fielmente a lei de Moisés, que não trazia a existência do Espírito. Então, esses descrentes da existência do Espírito, eles trazem as suas ideias que afirmam para si mesmo. Se nós insistirmos muito para que eles aceitem, eles vão continuar, às vezes a gente cria até inimizades. Então vamos dar o tempo, porque como você coloca, Lene, começa a falar de coisas que antes não falava. Então, o falar dessas coisas está sinalizando para nós uma abertura para que um diálogo possa se estabelecer nesta direção. Então, se ela vem e fala, não vamos perder a oportunidade. Agora, é o falar sem essa tentativa de convencimento, porque muitas vezes é o que nós observamos na reunião mediúnica. O espírito ele vem cristalizado com aquela ideia, com aquele ódio, com aquela raiva, com o desejo de vingança, e nós achamos que no passe de mágica aquela ideia cristalizada ela vai ser demovida. Não. Mas o contato é importante porque quando ele estabelece o processo da comunicação, ele vai estar deixando no médium uma carga da sua energia animalizada. Então, isso vai acontecer. E daí, nós precisamos trabalhar o nosso padrão de pensamento para que, diante das nossas tarefas do cotidiano, esses pensamentos ruins, eles não tenham vazão, eles não predominem mais tempo no nosso cotidiano, porque em dando campo a estes pensamentos, automaticamente nós estamos sintonizando com a espiritualidade superior. Então, àquela época, a presença dos espíritos impressionava os sentidos com essas manifestações. Quem assistiu o filme de Allan Kardec lembra das irmãs na escola, né, na escola que era regida por religioso, e que, do nada, a criança começava a psicografar. O que acontecia isso? Por que acontecia isso naquela época? E hoje, nós não vemos, não ouvimos relatos de que nas escolas as crianças estão parando e estão psicografando, justamente para mostrar o fenômeno que precisava ser estudado e que era sobrenatural e que era maravilhoso, tanto que o próprio filme mostra, né, que quando se aproximava o responsável pela instituição educacional,
As crianças tentavam esconder o que tinha acontecido, o transe mediúnico ele se dava e depois leva-se um tempo para poder voltar ao normal. Então, tudo isso é regido por pensamento a pensamento, mente a mente, que se acopla. Então, nós precisamos trabalhar este padrão de pensamento que alimentamos, que armazenamos, e isso nos leva a um exercício diário de observação desse padrão de pensamento. Por quê? Se ele é um atributo do espírito, conforme Kardec coloca, e a minha mente só fica sugestionada, mentalizando aspectos negativos da existência, isso está, de alguma maneira, mostrando em que patamar eu me localizo. É claro que, na condição mediana de evolução que nós nos encontramos, nós sabemos que, em algum momento, o nosso padrão de pensamento ele vai cair. E, a depender do grau de amadurecimento, nós vamos reconhecer que aquela condição levou a eu desejar algo de ruim para o outro, porque o outro me provocou, porque eu fiquei irritada, porque ele fez algo que não devia, porque ele falou mal de mim. Então, se imediatamente eu tenho uma reação humana de desejar, da mesma forma, imediatamente eu começo a reconhecer: poxa, Tânia, você desejando algo de ruim para outra pessoa, não faça isso não. O que isso significa? Que eu estou neste conflito daquele pensamento ruim que chegou até mim e que eu não vou dar vazão, dar campo para que ele se instale e eu venha a alimentar, e depois, em alimentando, com o passar do tempo, executar algo que começa a ser sugestionado por essas mentes perversas, que são os nossos desafetos e não estão interessados no nosso progresso, no nosso amadurecimento, na nossa ascensão evolutiva, em um salto qualitativo expressivo ao término da nossa existência. Então, observemos, meus queridos amigos, o quanto Kardec está em um sentido, em uma diretriz, e isso mostra para nós outros caminhos, oportunidades que surgem e que às vezes é esse padrão de pensamento que é a sede, né, no nosso espírito, alma encarnada, que nós precisamos estar atentos para não esmorecer, para não perder as oportunidades de trabalho que a vida está a nos apresentar e, mais do que nunca, provar que essa convicção que temos da existência do espírito, ela de fato se traduz nas minhas ações. Por quê? Se eu sei que estamos em uma experiência que, após a morte do corpo, eu vou para a minha verdadeira vida, eu serei julgada pelas minhas ações. E, mediante este julgamento, eu terei a possibilidade de uma vida mais amena na próxima encarnação, de uma vida com mais dificuldades, com mais desafios. Então, Kardec vem sinalizar para nós, quando ele mostra o processo da evolução, quando ele mostra a existência do espírito e que o pensamento é um dos atributos do espírito, que nós precisamos nos reorganizar enquanto alma encarnada para poder dar conta desse nosso processo ao qual estamos mergulhados. E ele finaliza esse pensamento trazendo, né, que tudo isso, né,
que o espírito ele tem a capacidade de atuar sobre a matéria, impressionar os sentidos, transmitir os seus pensamentos, que resulta a sua constituição fisiológica. Quando nós lemos isso, aí nós vamos imediatamente pensar que Kardec escreveu que existe uma fisiologia do espírito. Não é a fisiologia que nós estamos acostumadas quando nós estudamos lá no ensino médio em relação ao movimento do nosso corpo, às ações da nossa célula. Não é isso que Kardec está falando, é justamente deste funcionamento, desta sede do nosso ser, que é o espírito e que está no momento, momentaneamente, enquanto alma encarnada, exercendo as suas funções que estão relacionadas ao corpo físico. Então, quando nós falamos que o espírito pensa e transmite até o corpo, quando nós adquirimos hábitos que não são saudáveis para a nossa existência, se comemos de uma forma exagerada, isso vai levar uma resposta para o espírito em termos de cansaço, em termos de exaustão, em termos de abreviar o nosso tempo de experiência na Terra, e isso, mais adiante, vai ter um reflexo, porque se eu abrevio o meu tempo de vida, indiretamente eu entro como suicida no mundo espiritual. Então, este cuidado com o pensamento, com as ações do nosso corpo, são necessárias porque o corpo é um instrumento, é a residência temporária do nosso espírito que nós precisamos cuidar para que o espírito ele execute as funções às quais foi destinado na presente existência. Pode passar, Lina. Aí vem Kardec com, com o questionamento, né? Quem nos prova a intervenção dos espíritos? Aí está o maravilhoso e o sobrenatural, que é justamente onde ele vai levantando, através das ocorrências da sua época, aquilo que demonstra a existência do espírito. Quantos e quantos fenômenos não foram estudados por Allan Kardec, onde, mais adiante, ele vai trazer os tipos de mediunidade justamente através desses estudos. Então, quando a gente parte para ler este capítulo, que inicialmente nós pensamos o porquê desse título, né, de maravilhoso, de sobrenatural, que era justamente os fenômenos da época que os descrentes eles atribuíam ao maravilhoso, ao sobrenatural. Entretanto, não há nada que seja sobrenatural, porque o comando está exatamente no espírito. E aí nós trazemos a seguinte reflexão: o quanto de fato cada um de nós acredita na existência do espírito? Vocês podem perguntar, mas que pergunta? Podem se questionar, que pergunta ela está fazendo? O quanto eu acredito? Sim. Por que essa pergunta? Porque quanto mais nós temos essa crença firme, mais nós estaremos nos devotando para fazer o melhor, para extrair os melhores aprendizados nesta experiência que nos foi confiada. Porque observe, se já sabemos que toda ação ela vai gerar uma reação, que esta reação ela vai estar na direção do bem ou do mal, conforme seja a ação, e eu continuo fazendo coisas não condizentes
com o evangelho de Jesus? Onde está a minha crença? Porque quando nós acreditamos de fato que esta não é a única experiência, nós fazemos o movimento da renovação. Não significa dizer que não vamos mais nos equivocar, porque temos a nossa natureza humana que entra neste conflito com o nosso conhecimento. Aí é que vamos pensar nesta lacuna que existe entre conhecimento e ação e que precisamos cada vez mais diminuir essa distância. Então, se estamos atentos e atentas a esta sobrevivência do espírito, à imortalidade da alma, estaremos mais atentos, mais mergulhados para dentro de si, para seguir nesta caminhada, compreendendo as ocorrências, compreendendo este momento de pandemia que o comando vem do alto, nada acontece por acaso, sem propósito, sem uma deliberação daquele que é o comando de nossas vidas, que é o nosso Pai, Jesus, o governador do nosso planeta, que está atuando de forma a não retrocedermos na nossa marcha, a estarmos atentos às nossas necessidades e a estar desenvolvendo as virtudes que são necessárias para que cheguemos à plenitude. Então, aquilo que lá no passado era o sobrenatural e o maravilhoso, hoje nós já entendemos como fenômenos que acontecem com pessoas que tiveram na sua constituição fisiológica a organização propícia para estabelecer esse contato mente a mente, mente desencarnada com mente encarnada, que produz a comunicação, e a partir daí a atenção que cada um de nós precisa para poder sair melhor deste exame na presente existência. Seguindo, Lina. E aí, umas questões apresentadas pelo nosso querido Kardec, né? São questões que nós já temos o conhecimento, mas que ele aponta reforçando nesse segundo capítulo. Todo efeito é inteligente, tem uma causa inteligente. E aí ele vai apresentando, né, as diversas condições que só acontecem porque tem esta força inteligente atuando. Espírito, alma encarnada. Mais uma vez, Kardec reforça, trouxe isso no capítulo 1, traz no capítulo 2, e na sequência, no Livro dos Espíritos, nós encontramos, então, se estamos na experiência do corpo físico, nós utilizamos a expressão alma encarnada. Se estamos na erraticidade, no mundo espiritual, nós utilizamos a terminologia espírito. Então, Kardec reforça isso neste capítulo. Também traz, com a morte, nós perdemos o nosso corpo físico. Na verdade, ele usa a expressão perder o corpo. Nós sabemos que há uma desintegração do nosso corpo e a alma, que agora deixa de ser alma encarnada para ser espírito, ela vai se dirigir para a zona compatível com seu grau de evolução. Então, temos que pensar para que lugar nós iremos quando terminarmos a nossa experiência física, porque nós seguiremos a nossa viagem. Para onde? Qual é o local de destino? Antes de fazer esse questionamento, tem um que precede a ele. O que tenho feito
dos dias da minha existência para galgar aquele lugar que eu almejo quando fizer a minha viagem de retorno. Então, cada dia é uma nova oportunidade que surge de aprendizado, de crescimento para a nossa caminhada. Allan Kardec, lá atrás, ele veio sinalizar para nós estas informações para que pudéssemos amadurecer. Quando nós fazemos uma retrospectiva histórica, podemos ver o quanto o nosso corpo físico ele foi amadurecendo, ele foi se transformando, ele foi se adequando a uma estrutura mais moderna. E por que esta adequação? Justamente por conta da nossa evolução. Então, hoje nós temos um corpo que ele é mais adaptado às necessidades do momento. Nós vivemos uma era tecnológica, então avançamos muito na tecnologia, só que este avanço ele está muito mais com relação ao avanço moral. Então, Kardec vem mostrar a nós esta existência, esta sobrevivência, a imortalidade da alma, para quê? O que isso, no final das contas, quer dizer a cada um de nós? É nisso que nós não podemos nos esquecer. Kardec diz, em outras palavras, se você não está somente nessa experiência, se após a morte o espírito prossegue para a sua verdadeira vida, e se após essa viagem de retorno e o tempo que você fica lá, você vai retornar, é necessário entender este compromisso que nós precisamos assumir perante a nossa existência, buscando cada vez mais o exercício das virtudes aos quais fomos destinados para o nosso crescimento e que ainda não estamos conseguindo. E aí vem, com a morte, perde o corpo, conserva a inteligência, ou seja, tudo quanto nós vamos adquirindo nesta inteligência que reside no espírito, nós podemos cada vez mais avançar nessa inteligência. E aí vamos pensar nesse momento de pandemia. Quantas almas inteligentes não têm trabalhado horas e horas em busca de solução para esse vírus que veio destruindo vidas? Então, são essas inteligências que vão sendo trabalhadas, buriladas ao longo de sucessivas reencarnações para trazer para nós que vivemos este momento aquilo que é necessário assimilar, aprender e trabalhar em prol da humanidade. Porque essa inteligência que avança, ela não avança a benefício próprio. Temos sempre que pensar em termos de coletividade, em termos de família universal, que é aquilo a que nós estamos mergulhados, inseridos, e que momentaneamente nos esquecemos que somos filhos de um mesmo Pai e que a humanidade é a nossa irmã. E aí, uma síntese que ele apresenta, que tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso, é sobrenatural. Pode passar, Lina. E aí, algumas ponderações do capítulo, né? Kardec identifica o processo evolutivo. E aí vamos para a reflexão. Nós estamos identificando o nosso processo evolutivo
Como nós podemos identificar isso? Ouvimos falar que a pessoa, na medida que ela vai avançando na idade, ela vai ficando mais amadurecida. Mas o que é o amadurecimento do corpo? O que é o amadurecimento do espírito? Então, Kardec vem mostrando este processo evolutivo e, mais uma vez, apontando a nossa necessidade de avançar nessa marcha. Então, fazendo esta reflexão para nós mesmos, aí podemos estar levantando aspectos do nosso cotidiano, onde teremos respostas mais efetivas em relação a isso. Exemplo: algum familiar que nós já tivemos e ainda temos dificuldades no relacionamento. Quando nós pegamos este aspecto e olhamos há 10 anos atrás e hoje, como ele se apresenta? Ele se apresenta melhor? Ele evoluiu pouco? Ou ele está pior do que antes? Então, são estas pequenas questões que nos envolvem, que precisam ser observadas, porque é nesta reflexão, neste mergulho, nesta revisão dos atos, que nós vamos nos perceber em que ponto nós nos situamos e qual é o ponto que nós queremos chegar. Porque quando pensamos em termos de planejamento reencarnatório, inclusive a questão 872 de O Livro dos Espíritos, que está na parte. Na verdade, não é a questão, é uma formulação, inclusive relativamente grande, que fecha a Lei de Liberdade, capítulo 10º das Leis Morais, parte terceira. Então, há uma ponderação de que, de fato, os fatos principais eles são observados em nosso planejamento reencarnatório. Porém, o nosso livre-arbítrio, por isso que está na Lei de Liberdade, é que vai nos conduzir diante da vida. E aí ele traz como exemplo um indivíduo que teve uma experiência de furto em uma determinada existência e ele quer trabalhar isso. E ele pede para vir em um meio que lhe favoreça o furto. Então, ele tem a liberdade de escolher, vai ser escolha dele. Ele pode estar sendo favorecido a dar continuidade àquele hábito que ele adquiriu em outra existência, e mesmo com o meio favorável, ele não faz a opção de seguir pelo caminho do roubo. Então, ele vai por outro caminho. Então, são esses os fatos menores da nossa existência que não são programados. Então, é o livre-arbítrio que vai fazer com que a minha opção seja para o melhor caminho ou para um caminho que não seja construtivo para o nosso processo de crescimento. Daí Kardec vem trazer esse comentário lá no item 872 de O Livro dos Espíritos, reforçando esse nosso processo evolutivo ao qual nós estamos mergulhados. E aí vamos refletir também em quantas e quantas vezes na vida nós tivemos a oportunidade de fazer escolhas e para onde nós chegamos com as escolhas que fizemos. Então, escolhas que muitas vezes vão na direção da porta larga é a porta da perdição, porque a porta estreita é aquela que nos apresenta os caminhos mais árduos e mais difíceis, mas não é o caminho que nós queremos passar por atalhos, por dificuldades, por pedras, para poder seguir na caminhada, não é esse. Mas o processo evolutivo, conforme já falamos no início, ele é individual.
Então, é este livre-arbítrio que vai fazer com que nós possamos avançar bem em uma única experiência ou não avançar tanto conforme tinha sido planejado para o nosso avanço, porque fazemos escolhas que nem sempre são escolhas acertadas. Mas, Tânia, como é que eu vou saber qual é o melhor caminho? Porque às vezes nós temos dúvidas. Você faça essa pergunta. Se Jesus estivesse aqui e fosse escolher uma das duas opções, qual seria a opção que Jesus escolheria? Porque aí nós vamos ver, a minha escolha vai levar prejuízo a alguém? A minha escolha só traz o resultado positivo para mim mesma? Então, aí nós vamos fazendo uma série de ponderações que vão nos ajudar à escolha que precisamos fazer. Por que chamado de sobrenatural? Isso nós já viemos trazendo durante a nossa exposição, que o sobrenatural era aquilo que não era normal e que, portanto, chamava a atenção. Esses fenômenos, eles eram, né, muito comentados, havia muitas superstições, pessoas que traziam justificativas para as suas ocorrências e aquelas, em um número também relativamente grande, das que não acreditavam que aquele fenômeno ele era regido por uma força inteligente. Kardec também traz, né, a manifestação dos espíritos em todas as partes, e isso a gente vê, né, ao longo da história, os processos de comunicações, como eles se davam, diferentes na atualidade, porque nós estamos também em um processo, de crescimento, inclusive em um planeta que logo mais será o planeta de regeneração. Então, neste planeta de regeneração, que nós não sabemos se conseguiremos nesta existência ainda vivenciar nele, mas ele também trará um movimento de vida diferente, onde certamente nós seremos menos egoístas e mais altruístas, porque é uma mudança. Olhe o que o nome traz: provas e expiações. Já falamos anteriormente do que é expiação, conforme a definição que Kardec apresenta em o livro O Céu e o Inferno. São sofrimentos físicos e morais que experimentamos para poder ressarcir da falta cometida. Ou seja, nós estamos habitando 2021, 11 de fevereiro, um mundo que ainda é de provas e expiações. E quem aqui não passa pelas suas provas, não tem as suas expiações? Mas toda essa prova ao qual nós estamos submetidos, ela tem caráter libertador se soubermos aproveitar as lições que a experiência está trazendo para todos nós, saindo de provas e expiações para chegar na regeneração. Então, pensar nessa regeneração é pensar em um movimento que cada um de nós precisa fazer urgente para que a regeneração chegue mais rápido, porque só depende de nós, só depende do nosso padrão de pensamento no que vai alimentar e transformar em ações boas para poder partilhar com a humanidade. Então, este sentimento de pertença ao universo, a esta família universal, deve ser partilhado por cada um de nós. Nisso, sim, nós estaremos avançando em nosso processo individual, e todo avanço individual
ele trará repercussões na sociedade, porque o reflexo do indivíduo, ele vai para a sociedade. E quem ganha? A sociedade que evolui, a sociedade que amadurece. Então, vamos pensar nos ganhos que esse estudo que Kardec fez lá atrás, no século XIX, está sendo atualizado para nós com informações que talvez naquela época, com o grau de amadurecimento que se tinha, não se pense em termos de vida individual. Quando ele fala do processo evolutivo, é um processo que cabe a cada um de nós esse repensar no seu dia a dia. Nós precisamos buscar efetivamente esse ganho, esse amadurecimento com essas reflexões. Perguntar: o que fiz de bom no dia de hoje? Será que nós viramos um dia sem ter feito algo de produtivo, onde você mergulhou naqueles pensamentos deprimentes e permaneceu durante todo o dia só dizendo que não vai dar certo, que não vai conseguir, que está tudo difícil? Quando nós expressamos esses pensamentos, nós estamos atraindo para nós o não dar certo, a dificuldade. Então, nosso processo evolutivo ele tem que se modificar e isso vai começar através dos nossos pensamentos. Algum comentário, alguma pergunta? Elísia. Mas como vamos ter a certeza que, quando reencarnarmos, vamos nos lembrar dos ensinamentos de Jesus, para podermos tomar as decisões certas para a nossa evolução? Vamos pensar. Nós temos alguém que trabalha conosco, que faz algum serviço em nossa casa. Nós descobrimos que essa pessoa pegou alguma coisa da nossa casa. Como nós vamos julgar essa pessoa? Aí entra um conflito. Ah, mas pegou uma coisa de valor. Ah, mas fez isso, fez aquilo. O que fez Jesus quando esteve na praça pública diante da mulher adúltera? Ele condenou. Ele próprio disse: onde estão aqueles que te acusaram? Se foram, então vás e não tornes a pecar. Ele foi imperativo, mas ele não condenou aquela mulher. Então, nós temos, Elísia, esse esquecimento momentâneo, mas a doutrina espírita está nos atualizando deste conhecimento. O Evangelho segundo o Espiritismo nos atualiza sobre esses ensinamentos de Jesus. E inseridos na casa espírita, nós temos a oportunidade de participarmos dos cursos, de estarmos refletindo sobre aquelas propostas, e isso está fazendo com que nós nos aproximemos cada vez mais desses ensinos de Jesus. E é isso que nós precisamos buscar na dúvida. Então, se Jesus estivesse aqui, ele iria condenar aquela pessoa porque pegou alguma coisa da sua casa, mas nós condenamos, nós julgamos o outro por atitudes que ele tem, que nós não sabemos o que levou o outro até aquela atitude, porque há uma história também que vem sendo trazida em relação àquela mulher que foi pega em adultério, não justificando a sua atitude, mas, enfim, o outro, quando comete um ato, um deslize, o que motivou o outro a fazer aquilo? Como Jesus diz no diálogo que ele tem com a mulher, os homens, isso a Amélia Rodrigues traz no relato que traz da mulher adúltera, os homens, eles não são condenados pelos seus feitos, mas a mulher, ela
ela é massacrada, ou seja, então nós precisamos estar no nosso julgamento, nos colocando no lugar do outro. Se fosse eu que tivesse feito aquilo, eu não gostaria de um olhar de piedade, de uma palavra de conforto, mesmo sabendo que eu cometi um deslize? O que Jesus disse a todos aqueles homens na praça pública: atire a primeira pedra aquele que tivesse em pecado. Tinha alguém ali sem pecado? Não. Jesus começa a escrever na areia tudo que cada um daqueles homens eles cometiam. Ladrão. Aí chegava o homem, olhava, aí se reconhecia. Adúltero. Aí ele se. Então, Jesus ia escrevendo o que cada um fazia no seu dia a dia. Então, todos nós cometemos os nossos deslizes. Agora, isso não quer dizer que nós cruzemos os braços, que nós não falemos, porque Jesus diz: onde estão aqueles que te acusaram? Foram embora. Então, vais e não tornes a pecar. Então, se aqueles que trouxeram a mulher eles foram embora, porque Jesus iria condenar aquela mulher? Mas ele trouxe a sua educação para ela. Vais e não tornes a pecar, ou seja, não faça isso de novo, porque se você fizer, as consequências podem ser diferentes. Então, este é o ensinamento de Jesus, que pode se apresentar nas mais variadas condições, só depende de nós. E Kardec, ele vem trazer isso de uma outra maneira neste capítulo, mostrando essa existência do espírito que nós precisamos ter cada vez mais convicção dela em nossa vida, dessa existência, da sobrevivência, da imortalidade. Ou seja, ele está dizendo o quê? Terminado a minha experiência no corpo físico, o espírito ele segue, ele deixa de ser alma encarnada para voltar à sua origem, espírito, imortalidade. Depois, ele recebe um novo corpo físico para uma nova experiência que será tão menos sofrida, tão menos dolorosa, quanto mais estivermos fazendo agora. Então, o momento é de recomeçar. Recomeçar como recomeçou a mulher adúltera, porque diante daquela ocorrência, ela refez a sua vida e 10 anos depois, ela, em uma casa à beira da estrada que recebia os viajantes, recebeu ele, aquele que foi o seu marido, já todo em condições ruins, por ferimentos, né, que tomaram conta do seu corpo, à beira da morte, ou seja, ela conseguiu transcender a sua dificuldade, transformando, porque não deve ter sido fácil para ela seguir após o abandono daquela experiência na praça pública, mas ela venceu e cada um de nós também pode vencer na sua experiência, desde que se motive, que busque realmente fazer esta reflexão e não se esquecer de perguntar a si mesmo todos os dias: o que fiz de bom no dia de hoje? Seria tão bom se nesta reflexão nós pudéssemos listar quantas e quantas coisas boas nós estamos fazendo a cada dia, porque elas vão de alguma maneira abafar aquele momento raivoso que nós tivemos, aquele acesso de ciúme, às vezes doentio, aquela mania de perseguição que às vezes acontece em relação a um colega de trabalho. Enfim, as nossas boas ações, elas vão superar e amenizar as dores
que estamos atravessando e que fazem parte da nossa trajetória. Por fim, né, Kardec coloca que a explicação dos fatos requer estudo sério, perseverante e aprofundado. Olha Kardec, mais uma vez, trazendo para nós a necessidade do estudo. Estuda a doutrina espírita e estuda-te. Nós precisamos mergulhar nesse estudo da nossa alma, que é justamente o processo de renovação de ideias, de atitudes, de busca do conhecimento das mazelas e estabelecimento de propósitos para que ela desapareça e assim marcharmos com menos ansiedade, com menos dor e com bons propósitos de sermos vitoriosos nessa experiência. Se dedicar ao estudo é fundamental. Se não estamos ainda habituados, há sempre tempo de começar, de recomeçar. Uma boa leitura faz muito bem. Esta boa leitura vai nos preparar para a sintonia com os bons espíritos. Quem não gosta de uma presença amiga que vai lhe fortalecer, que vai lhe encorajar, que vai lhe trazer palavras de segurança, de acolhimento que você está precisando naquele momento? Então, a leitura é este caminho. A oração é outro recurso. A pergunta que Elísia fez de estar sabendo, recobrando esses ensinamentos de Jesus, que momentaneamente a gente se perde. A dúvida, vamos parar, vamos orar, vamos nos colocar abertos à recepção desta mensagem que nós estamos querendo ouvir. Então, a doutrina espírita, ela está nos oferecendo estes recursos para o amadurecimento do ser. Então, vamos aproveitar todo este conteúdo, estudando conforme Kardec coloca. Ele falou relativo à explicação dos fatos, mas que nós podemos ampliar para a nossa vida. Estudo sério, perseverante e aprofundado. Que nós possamos encerrar este nosso momento trazendo estas palavras, essas recomendações de Kardec para a nossa vida, que se seguirmos, nós estaremos nos preparando, nos fortalecendo para empreendimentos mais severos que, quem sabe, porventura, venham a surgir na nossa vida. Lembrando que muito será cobrado àquele que muito foi dado. E nós já, com esta oportunidade, quantas e quantas lives neste momento estão acontecendo, que estão trazendo novos conhecimentos ou atualizando os conhecimentos que já tínhamos adquirido. Então, a oportunidade é essa. Se estamos recebendo muito, ficamos responsáveis também em muito dar. Como é este muito dar para a nossa existência? É a transformação das nossas ações conforme os passos de Jesus, o que o Evangelho de Jesus recomenda para cada um de nós. Então, nós encerramos aqui e nos colocamos à disposição. Não sei se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Minha querida, uma delícia te ouvir, viu? Muito bom mesmo. E essa mensagem final que tão realmente tem que calar fundo no nosso coração, não é? O estudo, a perseverança, tem que haver, porque senão as coisas caem como as plantinhas vão assim ao vento, né? Não fixam. Às vezes, Marisa, na vida,
muitas oportunidades surgem, só que o que surge não é aquilo que a gente estava esperando, que a gente queria que fosse, e são essas as oportunidades de traduzirmos tudo isso que nós estamos aprendendo, porque eu estudo muito para poder trazer as informações. Então, se eu estudo muito, isso significa que eu vou ser muito cobrada. Ora, se eu estou estudando muito, onde está a minha execução daquilo que eu estou ensinando? Então, nós nos revestimos de uma responsabilidade maior e precisamos estar aproveitando esses momentos para as reflexões mobilizarem o nosso mundo íntimo para que a gente consiga vencer de fato a experiência. Cada um de nós passa por momentos delicados. Quem não passou, ninguém vai levantar a mão que não passou. Todos nós passamos. E ainda, Marisa, vamos passar. Porque essa é a dinâmica evolutiva. Ainda fazemos parte do planeta de provas e expiações. Mas vamos melhorar. Allan Kardec, eu vejo no estudo da obra, ele traz os fatos da sua época, como ele traduzia as experiências, as informações, mas eu vejo que nessa fala que ele traz, nós podemos atualizar tanto para a nossa vida, pensar mesmo, né? Morre o corpo. A gente sabe que morre o corpo, mas o que a gente faz desse conhecimento? Morre o corpo, e aí? Eu tenho que mudar. Esse processo que estamos na escalada evolutiva, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Qual é o mundo que eu vou querer habitar quando eu terminar essa experiência? Então, são esses questionamentos que cada um de nós tem, mas que precisam também ser traduzidos em ações, porque se eu quero ir para um mundo bom quando eu sair daqui, eu tenho que trabalhar agora, para quando chegar do lado de lá, eu não ficar lá, né? Marisa, missão, socorro! Vamos ficar nos segurando para não descer a ladeira, mas tem um caminho lá. Mas internalizar os conhecimentos é tudo de bom. Não só para falar lindamente, como você fala para a gente, mas não tem como uma coisa que foi aprofundada, que foi internalizada, que ela não marque e nos faça mudar. A gente muda, nem que seja um pouquinho. Porque o tempo não há para que a gente talvez demonstre toda essa transformação. Eu digo assim, viu, Marisa? Assisti a palestra de tio Divaldo. Ai, meu Deus, que bálsamo! Vou fazer tudo isso amanhã, e amanhã eu faço. Aí, no outro dia, não tem palestra. Aí eu volto a ser... Aí eu preciso... Então, a gente precisa estar nesse gás, né? Tendo algo que levante, que revigore, que traga esse bom ânimo. Mas isso faz parte. Então, hoje eu estou animada, amanhã eu estou, depois de amanhã eu estou, para a semana eu já não estou. Aí é como se o conhecimento fosse todo por água abaixo. Não. É a nossa natureza humana. Que a gente cai, mas a gente vai levantar. E hoje eu acho que a gente cai bem menos do que já caiu no passado. Só nessa direção a gente já consegue, né? Ficar com esse sorriso, mesmo com... Não, e você não disse que o Cristo, né? O Cristo não é o modelo? Pergunte a Jesus o que ele faria. Ele também, muitas vezes, na missão aqui, junto conosco, foi pesado para ele. Ele deve ter olhado assim, olha, ainda bem que chega a noite, a gente vai descansar, amanhã é outro dia. Tem hora que eu fico assim, né? Mentalizando Jesus. Eu digo, gente, Jesus, ele deve estar assim para mim, ó. Só podia ser baiano. Mas, Tânia, fazendo isso, você, né? Então, assim, esse reconhecimento é importante, mas eu ainda digo, tenha compaixão de você mesma e prossiga.
Porque se eu mergulhar naquele meu equívoco, aí... Não sai do lodo. Não, e não pode, tem que ter todo cuidado para a soberba, né? Não atacar, fica muito orgulhoso de que sabe tudo, e aí depois vem os tropeços, né? Sempre manter um equilíbrio, de dizendo assim, eu preciso de mais, e precisa mesmo, todos nós precisamos, de muito mais, a gente não tem nem ideia. É porque o antes foi tão danoso que esse agora, assim, passar uma noite maravilhosa, ouvindo e se deliciando, é tudo de bom. E aí eu fico também, às vezes, pensando, quando eu li, né, na época de juventude, a gente fez o estudo do Livro dos Médiuns, mas não é como é o estudo hoje. Pense isso há 40 anos atrás, né? Então, assim, quando eu leio hoje, eu fico assim, meu Deus, daqui a 100 anos, se eu tiver uma nova experiência, 200 anos, o grau de amadurecimento vai ser outro. E eu vou ler ali, eu vou encontrar tanta coisa, porque é como foi hoje. Parece que ele não tem nada, né? Assim, a informação é o que a gente já sabe. Espírito, quando está encarnado, é alma. Mas sim, o que é que isso está dizendo? Então, é nisso que eu sempre coloco, né? Quando a gente lê algo, a gente tem que traduzir aquilo para a nossa vivência, porque senão a gente fica distante. Se a gente pensar só naquele conteúdo quando ele trouxe, são informações, aí ele repete, né, a coisa a espíritos, aí ele volta tentando comprovar, mas sim, isso. Diz o que para a gente, para a nossa vida, né? Aquelas mesas girantes que hoje não tem esses fenômenos. Aquela época foi importante, foi a partir daí que Kardec começou a estudar e a provar a existência do espírito, essa inteligência que direciona, né? E aí vamos na inteligência. Quanto mais a gente vai, o estudo, ele vai também nos dando essa percepção maior, nós vamos avançando na nossa inteligência, porque o estudo confere isso, né? Aquele que estuda é aquele que lê é aquele que vai ficando mais consciente, né, dessas realidades da vida. Então, a responsabilidade é maior. Gente, vocês me ajudem lá no mundo espiritual. Olha, por isso que a gente deve, muitas vezes no dia, se perguntar, será que eu estou mesmo consciente que eu sou uma alma, eu sou um espírito agora nesse estado de corpo, né, de alma, mas eu sou um espírito, porque na maioria das vezes a gente só vê o corpo perambulando, perambulando todo dia, e esquece que é um espírito imortal. Essa é a nossa grande ilusão. Aí, na hora que vem a dor, a gente não enxerga a bênção. Sandra coloca, né? Por isso que essa obra é atualíssima. Exatamente. É verdade. Mas até a mediunidade hoje em dia já é tão diferente de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. Imagina daqui a 100 anos, vamos estar assim, a comunicação de lá e cá vai ser coisa normal.